Então, nós já lemos esse texto. Eu quero que vocês coloquem o dedinho aí em cima e leia. Viu? Essa atividade tá lá na página 51. Como vocês podem ver bem aqui, ó. Então, vocês colocam o dedinho aí em cima e leia aí, ó. Do que trata o poema? Esse poema falava de quê? Ele falava de coisa alegre, ou coisa engraçada, ou coisa triste? Muito bem, ele trata do sofrimento de umas pessoas. Essas pessoas moravam em qual região do Brasil? Norte, Nordeste, Sul ou Sudeste? Muito bem, o poema ele trata do sofrimento do nordestino. Por que eles sofriam? Muito bem, por causa da seca. Ele sofria por causa da seca. E o que aconteceu com essa família? Tiveram que vender tudo para ir embora. Para onde? Para São Paulo. Fazer o que lá em São Paulo? Ver se salvava, né? Ver se escapava da seca. Então, o poema, ele trata do sofrimento do nordestino que foge da seca em busca de salvação em São Paulo, né? Quem são os personagens dessa história? Quem são as pessoas que faz parte desse cordel, desse poema? Uma família. Essa família era composta de quê? 3 filhos, sendo 2 meninos e uma menina. O pai, a mãe e o fazendeiro. O patrão também é personagem, porque ele aparece na parte 2. Então, ele vai compor aí também essa história. Então, tá aí. A família composta de 3 filhos, a mãe e o pai. 3 filhos, sendo 2 meninos e uma menina. A mãe e o pai, o patrão, que aparece na segunda parte do texto. E item C. O poema possui sonoridade e ritmo. Você sabe explicar o que é? Você sabe explicar por quê? Por que ele possui uma sonoridade, um ritmo? Porque ele é um poema, né? E por isso o poema, literatura de cordel, ele traz essa sonoridade, esse ritmo, né? Então, vamos para a terceira questão. Na primeira estrofe do poema, é apresentado ao leitor o eu lírico, ou seja, a voz que se manifesta no poema. Vamos reler essa parte aí. Setembro passou, outubro e novembro, já estamos em dezembro. Meu Deus, o que é de nós? Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste e da fome feroz. Então, item A. Escreva quem é o eu lírico. O eu lírico é a pessoa que fala no poema. É a pessoa que está sofrendo aí. Quem é a pessoa? O pobre sertanejo. Não é isso? O pobre sertanejo
do seco Nordeste. É o eu lírico. Escreva aí, o pobre sertanejo do seco Nordeste. É o eu lírico. O eu lírico é o personagem aí que está aí sofrendo, está fazendo com que esse poema aí aconteça. Item B, vamos lá. A quem se refere o pronome nós? Olha aqui. Assim, vamos lá, voltando aí no textinho aí, ó. Setembro passou com outubro e novembro. Já estamos em dezembro. Meu Deus, o que é de nós? Esse nós se refere a quem? Se refere aos paulistas, aos nordestinos ou aos gaúchos? Muito bem. Aos nordestinos. Depois eu vou colocar aí para vocês o mapa do Brasil para vocês verem aí a parte onde fica o Nordeste e vocês saberem que nós somos nordestinos, porque nascemos no Nordeste. Questão 4. Em algum momento, o poeta dá voz aos personagens? Não, em alguns momentos, o poeta dá voz aos personagens. Releia. Vamos ler aqui. O poeta dá voz aos personagens. Bora. Um filho choroso exclama a dizer. Aí o filho, ó, tá exclamando. Olha o filho, o que é que o filho diz? De pena e saudade, papai sei que morro. Meu pobre cachorro, quem dá de comer? Já outro pergunta, aí a voz de outro menino, ó. Mamãe, meu gato, com fome e sem trato, Mimi vai morrer. A mãezinha, meu gato. Agora vamos, discuta com as questões com seus colegas e marque a resposta adequada ao dar voz aos personagens e o poeta. Ao dar voz aos personagens, o poeta. Vamos lá para o quadrinho 1. Aproxima o leitor da narrativa, fazendo com que se coloque no lugar do sertanejo e sinta o sofrimento dele. Ele dá voz ao personagem para tornar eu e você, nós que somos o leitor, se tornar mais parte do personagem. Ou ele dá voz ao personagem para que faz com que o leitor não sinta parte da história. O leitor não se sinta parte da história. Que item você vai escolher? O item A ou B? Muito bem. O primeiro quadrinho, né? Então, ele dá a voz porque faz a gente se aproximar, a gente sofrer, se colocar lá no lugar do personagem e sofrer junto com ele, né? Então, isso a gente chama, sente o drama. Chega, a gente fica triste com tudo que tá acontecendo, não é verdade? Vamos aí para a questão 5. Coloquem o dedo. Estamos na página 152. Nesse poema de cordel, usa linguagem figurada, ou seja, há emprego de palavras não no sentido literal, com o objetivo de passar determinada ideia ou sentimento. Que ideia passa no trecho a seguir? Por exemplo, item A. Da fome feroz. Olha, quando fala na palavra feroz, que eu digo assim, o leão é uma fera. Fera, para dizer que é um bicho brabo.
E fome feroz, dá uma ideia de quê? Muito bem. Então, essa palavra feroz aí, que é para dizer uma fome muito grande, uma fome enorme, tão grande capaz de matar se a pessoa não sair daquele lugar. Então, da fome feroz, dá uma ideia de muita fome, uma fome enorme, uma fome grande. Item B. Na copa da mata, buzina a cigarra. Ó, na copa quer dizer o quê? Na copa da mata, buzina a cigarra. Buzina a cigarra? O que é que quer dizer essa frase? Nas árvores canta as cigarras. Ao ouvir os sons da cigarra, os agricultores se dão conta de que o verão está chegando e a tão esperada chuva não irá cair. Então, quando ele diz assim, na copa da mata buzina, essa buzina aí quer dizer canta. Então, a cigarra canta. Então, ao ouvir os sons da cigarra, os agricultores se dão conta. Já é verão e não chove. Então, vocês escrevam aí. Buzinar é o som, é o canto da cigarra. Tá bom? E com o canto da cigarra, que a cigarra tá onde? Em cima da árvore. E os agricultores se dão conta de que o verão já está chegando. E nada da chuva. Agora, faça a frase com palavras abaixo, sentido literal. Feroz. No sentido literal, é aquele que é o sentido quando eu digo uma coisa que realmente ele é. Por exemplo, se eu disser assim, o gatinho mansinho, o gato manso, para dizer que ele é, né? Então, isso é um sentido literal, quando eu digo que ele é manso. Então, você vai pegar aqui, olha, a fome feroz. Então, você vai formar uma frase usando no sentido literal, porque a fome feroz, essa palavra está no sentido figurado. E você vai escrever uma no sentido literal. E buzina, lá na frase B, buzina, está no sentido figurado. E agora você vai escrever uma frase com a palavra buzina no sentido literal. Sexta questão. Marque a alternativa que completa a frase. Aí, as estrofes do poema evidenciam pouca interação entre o narrador e o leitor. As estrofes do poema evidenciam grande interação entre o eu lírico e o leitor, como se estivesse em uma conversa informal. Informal por quê? Porque a gente vê que tem muitas palavras que não foram escritas corretamente, gramaticalmente correta, né? Então, qual é o item que você vai marcar? Muito bem, o item B. Ótimo. Então, agora, o que é que nós vamos fazer? Você vai, a parte 2 do texto. Você vai ler esse texto. Eu não vou ler para não ficar comprido. Mas aí você pode voltar
no primeiro vídeo que tem esse texto. Deixa eu ver se tem. A triste partida, deixa eu ver. Então, vamos lá. Lê junto comigo, tá bom? E assim vão deixando com choro e gemido, do berço querido, o céu lindo azul. Os pai pesaroso nos fios pensando, e o carro rodando na estrada do sul. Chegando em São Paulo, sem cobre quebrado, o pobre acanhado percura um patrão. Só vê cara estranha da mais feia gente. Tudo é diferente do caro torrão. Trabalha 2 anos e mais ano. E sempre no plano de um dia ainda vim. Mas nunca ele pode, só vive devendo e assim vai sofrendo tormento sem fim. Se alguma notícia das bandas do norte, tem ele por sorte o gosto de ouvir. Lhe bate no peito saudade de moio, e as águas dos olhos começam a cair. Do mundo afastado, sofrendo desprezo, ali vive preso, devendo ao patrão. O tempo rolando, vai dia, vem dia, e aquela família não volta mais não. Distante da terra, tão seca, mas boa, exporta a garoa, a lama e ao pau. Ao pau, faz pena o nortista, tão forte e tão bravo, vive como escravo nas terras do sul. Faz a leitura, espero que você tenha cantado a música e tenha se divertido também com a tristeza aí. Tenha chorado também, que é muito triste, né? Agora nós vamos para a página 154, na questão 2. O sonho do retirante. Retirante é aquela pessoa que sai do seu lugar, no caso, essa família saiu do seu Nordeste e foi para o Sudeste, foi para São Paulo. Então, o sonho do retirante de retornar à sua terra natal é alcançada. Por quê? Ele conseguiu voltar? Olha, ele disse. Olha o que é que ele diz. Trabalha 2 anos, 3 anos e mais 1 ano. E sempre no plano de um dia voltar. De um dia ainda vim. Mas nunca ele pode. Só vive devendo. Se nunca ele pode, então, ele voltou? Ele conseguiu? Não, né? Por quê? Ele ficou devendo muito, o patrão não tinha dinheiro para voltar. Questão 3. De acordo com o poema, qual a principal consequência da seca? Escreva. Então, qual a consequência de uma seca? O que foi que aconteceu com essa família por causa da seca? Abandonou as suas terras, né? Porque não tinha condições de viver lá. E foi sobreviver em outras terras, né? Então, é isso mesmo.
quando a gente não tem condições de viver num lugar, a gente deixa aquela terra que a gente nasceu, muitas vezes tem a família e vai procurar uma vida melhor em outras terras. Quarta questão. Mas sempre que eu terminar de falar uma questão, vocês pausam o vídeo para resolver a outra. Eu não posso esperar, porque senão o vídeo fica muito grande. Quarta questão. O poema A Triste Partida tem 19 estrofes com 6 versos, o que recebe o nome de sextilha. A história de sofrimento e a luta é narrada em 5 momentos. Ordene esses momentos da história narrada no cordel, numerando-os de 1 a 5. Então, aqui nós temos alguns versos. Então, o que foi que aconteceu primeiro? Você vai ler o texto e vai numerar de acordo com os acontecimentos do texto. Será que você é capaz de fazer isso? Eu vou ler o texto, vocês vão observando aí e vocês vão prestar atenção o que é que vai acontecer primeiro. Vamos na segunda parte, viu? Assim vão deixando com choro e gemendo o berço querido, o céu lindo azul, o pai pesaroso nos fios pensando e o carro rodando na estrada do sul. Chegando em São Paulo, sem cobre quebrado, o pobre acanhado procura um patrão. Vê cara estranha, da mais feia gente, tudo é diferente do caro torrão. Então, eu acho que eu tenho que mudar lá para o primeiro texto, que aí não pegou nenhum. Vamos pegar o primeiro texto. Triste partida. Setembro e outubro, novembro. Então, veja aqui. Então, aqui é como se fosse um resumo do texto. O que o homem fez primeiro? Os preparativos da viagem, a chegada e a vida na zona urbana, ou seja, urbana se faz a cidade. Ou a espera pela chuva, a decisão de sair da terra natal, a triste partida. Então, o que é que ele fez primeiro aí? Muito bem, primeiro ele esperou a chuva. Esperou a chuva não veio. Depois que a chuva não veio, o que foi que ele fez? Muito bem, a decisão de sair da sua terra natal. Então, a chuva não veio, então ele decidiu que ia embora. Depois que ele decidiu que ia embora, o que foi que ele fez? Muito bem, os preparativos para a viagem. Então, ele já arrumou o carro, disse à família que ia embora, os preparativos para a viagem. Tudo isso fez com que as pessoas ficassem tristes, né? Então, por isso que esse poema tem o título A Triste Partida. E depois que eles partiram, foi o que aconteceu? A chegada e a vida na zona urbana. Muito bem. Quinta questão. O poema apresenta marcas de oralidade que são variantes comuns da fala popular nas áreas rurais. Ou seja, nas áreas de quem
não conhece a língua gramaticalmente. Vocês vão lá no texto, sublinhem alguns exemplos dessas palavras que não estão gramaticalmente corretas. Tá bom? Depois, na sua opinião, a linguagem empregada no poema ajuda a contextualizar a narrativa e o envolvimento do leitor nos fatos narrados? Quando ele fala na sua opinião, é o que você acha, né? Porque você se situa aonde aquela história aconteceu. Sexta questão. Na sua opinião, épocas de grande seca ainda ocorrem na região Nordeste? Escreva. Será que acontece grandes secas na região Nordeste? Sim, né? Acontece. Só que tá mais diferente, porque agora as pessoas recebem ajuda do governo federal, né? Tem as Bolsa Família, tem as ajudas, tem poços profundos, tem como as pessoas sobreviverem. Mas mesmo assim, muitos ainda vão embora, porque querem estudar, querem se formar. E às vezes na sua cidade, onde a pessoa mora, não tem como a pessoa fazer uma faculdade boa, né? Arranjar um bom emprego. Aí vai embora. Então, aí nós temos um pouco da biografia de Luiz Gonzaga do Nascimento. Você leia, para que vocês possam ficar mais informados sobre o Luiz Gonzaga, tá bom? Então, eu espero vocês em outros vídeos. Espero que vocês assistam os vídeos que eu vou colocar no rodapé desse vídeo, falando sobre literatura de cordel. Um beijo, fiquem com Deus.